Anteriormente, em busca da forma mais fácil de criar um jogo, por exemplo, colocar uma placa, sua vida é uma mentira. Eu acho esse estilo muito bonitinho. Bazuca! Não funciona direito. Ui, é pelada! Foda. Atira. O mais fácil é o próximo programa, que é o RPG Maker. Para alguns não é nenhuma surpresa, porque o RPG Maker é bem conhecido, seja o RPG Maker 95, 2000, 2003, XP, VX, VXA, CMV, MZ, tanto faz. O RPG Maker tem uma grande e longa história no mundo dos jogos indies, porque apesar dele ser uma bosta, ele é o mais competente no ramo de criar jogos sem programar. E tem uma tonelada de jogos que foram feitos no RPG Maker, como Ibi, Grey Garden, Mogeko Castle, Yuminiki, The Crooked Man, Omori, One Shot, Witch House, a Casa das Bruxas. E agora? Agora é a hora perfeita pra falar do jogo? É, mas precisa ser discreto pra não parecer um anúncio chato, senão as pessoas vão pular o vídeo. E como a gente vai falar tanta coisa em tão pouco tempo? Ok, vamos organizar as coisas. Primeiro a gente precisa apresentar o jogo pra quem não conhece. A gente precisa falar que o Genshin Impact é um jogo de RPG de mundo aberto em que você é um viajante que viaja por vários mundos com seu irmão ou sua irmã, dependendo de quem você escolher jogar. Até que um dia uma deusa, por motivos desconhecidos, decidiu separar você do seu irmão, ou da sua irmã. E por conta disso, você sai numa aventura em busca do seu irmão, ou da sua... Tá, já entendi. Fala logo da gameplay e as coisas que você pode fazer. Tá bom. Enquanto você tá em busca do seu irmão, ou da sua... você vai explorar o vasto mundo de Teyvat e fazer quests, abrir baús, escalar montanhas, voar, nadar, combater os monstros malvadinhos. Morre, monstro, morre! Fala dos personagens! Você pode escolher entre uma lista enorme de personagens e cada um deles tem um estilo diferente de luta e elemento. Você pode usar fogo, água, gelo, terra, vento, eletricidade e grama. Agora fala da atualização. Não vamos nos esquecer da atualização, né? Atualização 2.3, que é a atualização poeira e neve. Agora você pode sair no soco na poeira e na neve, com os novos personagens, o Arataki Itto e o Gorou. E também os personagens clássicos que estão de volta, o Eubedo e a Eula. O chefe, não esquece o chefe! E por último, porém não menos importante, o novo chefe de mundo aberto, o Rei Canino Dourado. Você também precisa falar que dá pra jogar com 4 pessoas e que é de graça e que dá pra jogar no celular, no computador, no PlayStation, em qualquer lugar. Não dá, acabou o tempo! É, isso aí. Jogue Genshin Impact agora mesmo. Link na descrição. Eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes porque eu vou criar um jogo no RPG Maker. Não fazia sentido colocar na parte 1 porque aquilo era só um resumo das engines. Então vamos lá. Nesse programa, com poucos cliques, você já consegue fazer o personagem andar pelo mapa, num limbo vazio, sem nada. Mas não entre em pânico, porque aqui já tem alguns templates de tilesets que você pode usar para criar seus jogos. Um tileset é basicamente uma grade cheia de imagens, e cada quadradinho desse é um tile, por isso tileset, entendeu? E eles funcionam assim: em cada grade você pode colocar um X, uma bolinha ou uma estrela. As imagens que tiverem um X, você não pode passar por elas. As que tem uma bolinha, você só pode passar por cima. E as que tem uma estrela, você só pode passar por baixo. E é isso que faz o efeito de profundidade e dá a impressão que você tá passando por trás de alguma coisa. É, isso aí. Todinho tutoriais. Eu pretendo fazer um jogo de terror porque eu acho que terror é o gênero mais fácil de se fazer para um jogo. Porque as pessoas ficam com medo demais para ter algum senso crítico. Eu vou começar criando uma casinha simples. Eu fui vendo umas referências e fui testando algumas coisas para ver se ficava bom. Até que eu cheguei nisso. É, ficou legal, mas tem um probleminha. Não parece uma casa de um jogo de terror. E não importa o que eu faça, o aspecto não é de terror. Então eu abri os tilesets do jogo no Photoshop e comecei a colocar uns efeitos para dar um aspecto mais morto para a imagem. Os filmes de terror geralmente usam uma imagem bem azulada e cinza para passar um aspecto mais frio e denso. E foi isso que eu fiz, eu deixei com um aspecto bem cinza puxado pro verde e ficou muito melhor. Agora eu vou conectar as salas que eu criei. Num jogo não é possível fazer tudo em uma única cena porque ficaria muito pesado. Claro que tem alguns jogos mais atuais que usam tecnologias para conseguir conectar o mapa inteiro sem explodir o computador. Mas nesse caso o que eu vou fazer é simplesmente usar um sistema de teletransporte. Quando você encostar no evento, que no caso é a porta, você vai ser transportado para outra cena. É assim que um jogo funciona, é tudo de mentirinha, é tudo fake. Agora eu vou criar o início do jogo, que vai ser mostrando a casa com os personagens chegando. Tipo aquela cena do Aoni. E os personagens vão estar lá fora, conversando e fazendo umas traquinagens e tal, antes de entrar na casa. No fundo eu deixei transparente e coloquei um parallax, que é tipo uma imagem. É, uma imagem que se mexe.
Geralmente os jogos usam para fazer o horizonte ou o céu, e eu posso mexer ela tanto vertical, tanto horizontal. Então eu coloquei um movimento horizontal nela para dar a impressão que é o céu se mexendo. E eu também coloquei uma imagem de névoa por cima e dei movimento para ficar com mais clima de terror. Agora eu vou criar os personagens, porque afinal um jogo precisa de personagens. O próprio RPG Maker tem um criador de personagens, mas é uma bosta porque eles ficam aparecendo aquelas imagens de vetor de joguinho de Android. E eles são pititico, olha o tamanho do personagem, é muito feio, horroroso, horrível, ridículo, ruim, tosco. Então eu abri o Photoshop e decidi fazer meus próprios personagens. Eu sou horrível com pixel art, mas eu sou esforçado. Eu fui me baseando nas medidas do template pra não ficar muito torto e fui criando um personagem aleatório. E isso é muito chato, eu fiquei umas 3 horas fazendo essa merda. Você tem que fazer ele andando pra frente, andando pra direita, andando pra esquerda e andando de costa. Até que ficou bonitinho, eu gostei. Eu tinha expectativas muito menores. Meu Deus, que porra é essa? Ela anda jogando os braços tudo duro. Aberração da natureza. O que tem na quinta camada da Deep Web? Ah, tô triste, mano. Eu fiquei 3 horas pra fazer essa merda. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Eu tenho uma pixel art minha que eu comprei com um desenhista há muito tempo atrás. Ela é bem feitinha, então dá pra usar. E o resto dos personagens eu vou usar template da internet mesmo, porque é a vida. Finalmente, cara, a gente tava te esperando. Ah, sacomé, né, carequinha, gente boa, trânsito é osso. Mas você pode se teletransportar. Ah, cala a boca, menininha genérica de anime. Gente, eu não acho que isso é uma boa ideia. Tá com medinho, Patricinha? Quer que eu ligue pro seu papai vir te buscar? Aff, eu não sou Patricinha, você não sabe pelo que eu passei. Blá, 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 ninguém liga. Você é do tipo que sempre morre primeiro mesmo? Vamos embora entrar logo. Galerinha. O que a gente veio fazer aqui mesmo? Eu sei lá, mas acho que a gente deveria passar a noite aqui. Por quê? Tenho uma ideia genial. Que ideia? Vamos nos separar para procurar pistas. Que desgraça foi isso? Ah, o demônio tá vindo! Vamos embora daqui, galera. Acho que a gente vai ter que passar a noite aqui. Já sei. A gente pode tirar no Joaquim Pô pra ver quem vai lá investigar o barulho. Você é maquiavélico, careca. Você sabe que eu sempre perco no Joaquim Pô, cara. Eu acho uma boa ideia. Ok. Quem? Agora eu escolho pedra, papel, tesoura. Vou escolher papel. Tesoura. Merda. Eu sempre perco no Joaquim Pô. Novo objetivo, investigar o barulho. Então tá bom, vou lá investigar esse barulho aí. Ok, essa foi a introdução do jogo. Agora eu vou fazer o jogo de fato, a gameplay. Porque afinal um jogo precisa ter uma gameplay, né? Não dá pra ficar só andando. Como o protagonista, que no caso sou eu, sempre perde no Joaquim Pô, ele foi lá checar. Aparentemente não tem nada aqui. Ele olhou no banheiro e não tinha nada. Aí olhou na despensa e também não tinha nada. Aí ele escuta um barulho no hall principal. Que merda foi essa? Aí quando ele volta, todos os amigos dele sumiram. Agora você já tem um objetivo que é procurar seus amigos. Mas como isso funciona exatamente? É assim, o RPG Maker trabalha com um sistema de eventos que são esses quadradinhos. Quando você cria um evento, tem várias opções que você pode usar, como exibir mensagem, que foi o que eu usei pra fazer os personagens falar. E aqui você pode fazer várias coisas, como colocar a fotinha do personagem, pode escolher como você quer a janela, onde você quer. Pra mostrar o objetivo, eu só coloquei uma mensagem com um fundo transparente na parte superior da tela e pintei o texto de verde. Você também pode exibir escolhas, que foi o que eu usei pra fazer o sistema de Joaquim Pô. Aí você põe as escolhas que você quer e ele vai criar uma condição com as suas escolhas. E você pode colocar comandos dentro dessas escolhas. No caso, o que eu fiz foi quando você seleciona a pedra, vai aparecer uma mensagem de todo mundo falando papel. Quando você escolher tesoura, eles vão falar pedra, e assim vai. É um sisteminha muito simples e muito versátil, e você pode fazer um jogo de múltipla escolha partindo disso. Você também pode inserir números que podem ser usados para criar senhas, ou sei lá, um sistema de telefone. Você pode selecionar um item, controlar os switches, as variáveis, você pode pôr um cronômetro, criar uma condição, um loop. Tem muita coisa aqui. Você pode teletransportar o jogador, que é usado para fazer porta. Você pode definir uma rota de movimento, que foi o que eu usei para fazer as cutscenes. São muitas coisinhas úteis e com essas coisinhas é possível fazer um jogo completo. Você só precisa ter criatividade e saber improvisar. Por exemplo, se eu quero criar um puzzle. Isso não existe em nenhum programa, nenhuma engine. Não existe um programa de criar puzzle. Você tem que improvisar. Olha só, esse é um puzzle que eu vi no Awone. Você tem que vir aqui e olhar a imagem, e ela é toda cagada. Mas se você vier aqui pela grade e olhar, a imagem se completa com a grade e você consegue
entender o que estava escrito. E para fazer isso, você só precisa de um plugin que vai calcular o reflexo da grade e a iluminação vai mudar conforme o ângulo que você olha. Ele manda instruções para a GPU que vai renderizar numa forma correta e armazenar o resultado numa função que retorna uma variável. Não, é muito mais simples do que isso. Quando você olha aqui, aparece uma imagem. E quando você olha aqui, aparece outra imagem diferente. Um jogo é isso, é tudo de mentirinha, é tudo improvisado. As coisas não acontecem de verdade, você só tem que fazer parecer que elas estão acontecendo. Agora, por exemplo, você viu a senha que estava no papel escrita. Então você pode fazer uma porta com senha. Para fazer isso é bem simples, você só precisa armazenar os números dentro de uma variável, com o comando inserir número. Aí você usa uma condição com a variável que você armazenou os números e faz o computador perguntar. Se a senha foi igual a esse número que você definir aqui, a porta abre. Senão ela continua trancada. E você pode exibir uma mensagem, por exemplo. Senha errada, seu jumento. Você também pode fazer um sistema de lockpicking, por exemplo. Para isso, você só precisa criar um item que vai servir para abrir as portas, no caso uma gásua. E agora você cria uma condição que pergunta se o personagem tiver o item gásua, tentar abrir a porta. Isso vai funcionar assim. Você define um número para a porta abrir. Eu quero o número 2, por exemplo. Agora o computador vai jogar um dado e se o número cair no 2, a porta vai abrir e você continua com a gásua. Mas se cair em qualquer outro número, a gásua quebra e a porta não abre. Então é um sisteminha bem simples que só exige criatividade, como qualquer outra coisa. Por exemplo, se você quiser fazer uma mistura que vai virar um ácido para derreter um boneco de borracha que tem uma chave dentro. Aí você cria os itens que você vai precisar e para misturar eles você precisa usar o fogão. Mas para ligar o fogão você precisa de lenha e a lenha tá no porão. Mas para você chegar até o porão você tem que quebrar uma parede que tá rachada porque tem uma passagem secreta atrás dela. Mas essa marreta tá no sótão. Só que indo até o sótão você descobre que a escada para subir tá quebrada. Então você precisa arrumar um jeito de consertar. Você precisa encontrar uma corda, pregos e um martelo. Só que enquanto você tá fazendo isso tudo, o monstro aparece e começa a te perseguir. Para criar o monstro é simples, você só precisa criar os sprites dele, ou então pegar do Google, e fazer um evento para ele sempre se aproximar do jogador. E você coloca um comando para quando ele encostar no jogador, dar game over. Aí você coloca uma música tensa de perseguição e pronto, você tem um jogo de terror. Agora é só repetir isso infinitamente com outros itens e outras coisinhas toscas e genéricas. Se você já viu meu vídeo Jogos de Terror, talvez isso faça mais sentido. E quando você visualiza essa visão mais arcaica de um jogo de terror, sem os efeitinhos, maquiagem, você consegue entender melhor como os jogos de terror não evoluíram desde que foram criados. Podem ter evoluído em quesitos técnicos, como o gráfico e a jogabilidade, mas a grande maioria deles são o mesmo pedaço de bosta. E é por isso que é tão fácil criar um jogo de terror e é por isso que seu primeiro jogo deveria ser de terror. Mas voltando ao ponto do vídeo, eu nem lembro como eu cheguei nisso. Eu acho que o RPG Maker é o melhor lugar para você começar a criar jogos, porque você vai entender muitos conceitos de game design aqui sem ter que programar nada. Você vai criar algo, então você descobre que esse algo cria um problema e você vai atrás de solucionar esse problema e assim você aprendeu mais uma coisa. E é assim que se aprende. Você nunca vai aprender a criar jogos se você ficar pesquisando no YouTube como criar jogos. Você tem que começar de uma vez. E a partir de agora, suas buscas vão ser sobre como solucionar os problemas que aparecem no seu caminho. Porque acredite, vão aparecer muitos. E é assim que se aprende, nada cai do céu, você tem que ir atrás. Mesmo usando engines que não precisam de programação, você vai ter que aprender outras coisas, como usar o Photoshop, como fazer pixel art, como editar áudios. A diferença entre os vencedores e os perdedores é bem simples. Os vencedores vão atrás e os perdedores fazem perguntas. Enquanto os perdedores estão perguntando, como que abaixa o RPG Maker? Os vencedores já foram atrás e já baixaram. Enquanto os perdedores estão perguntando, mas como que abaixa o Photoshop? Os vencedores já baixaram e agora estão procurando tutorial de interface. O ponto é que se você quer fazer um jogo, não vai ser um programa mais fácil que vai te ajudar. A única coisa que pode te ajudar é você mesmo.